Olá, aluna eficaz. Talvez você esteja curioso ou curiosa o suficiente para desfrutar uma poderosa metáfora. Compartilho com você uma poderosa metáfora que com certeza trará conhecimentos inconscientes e conscientes, recursos profundos. Nada a temer a não ser o próprio medo. Nada a temer a não ser você mesmo. Houve uma época que não faz muito tempo, mas foi há bastante tempo, de maneira que eu não estava lá. Porque se eu estivesse lá, seria velho demais para estar aqui agora. E uma vez que estou aqui agora, eu vou lhes contar sobre uma época que eu ouvi falar. E assim começa essa metáfora. Havia uma grande professora, diretora de uma escola de guerreiras. Ela havia treinado muitas e muitas valorosas guerreiras. Um dia, ela anunciou à sua aluna com maiores resultados, a sua aluna mais corajosa, que ela poderia demonstrar o seu poder e a sua coragem. Muito em breve, porque essa aluna, a mais promissora e a mais corajosa de todas, ela atingira muito mais elevado treinamento, em que era chegada o momento de lutar e enfrentar um medo. Agora, ou será que eu deveria dizer, naquele tempo, a aluna não queria aquilo. O medo, estava com muito medo. Aquilo era uma ideia muito amedrontadora e aterrorizante. Parecia ser algo agressivo demais e impossível. Ela não estava pronta, mas ainda assim, sua professora insistiu e disse: você está pronta. Você é a melhor, a mais preparada das guerreiras. Você pode sim vencer o medo. Você pode sim voltar para nos contar que você conseguiu vencer o medo. Você pode, depois de tantas gerações, voltar e nos dizer que conseguiu. Com enorme tremor e muitas trepidações, a guerreira, aluna, estudante, concordou em sair para encontrar e lutar contra o medo. O medo, o seu medo, o medo dela, o nosso medo. E ela perguntou para a sua treinadora: como eu vou encontrar esse medo? E a treinadora então disse: fique tranquila. Você não vai precisar procurar muito longe, nem por muito tempo, porque o seu medo se esconde atrás de cada esquina. O medo se esconde atrás de cada pessoa, de cada momento. Então, com uma energia enorme, muita bravura, essa guerreira saiu. Tantos anos depois daquela escola, que ela esteve sobre forte treinamento,
E ao dar os primeiros passos, alguns segundos depois, ela já se defrontou cara a cara com um grande medo. O medo era enorme. O medo dela, o seu medo, o meu medo, os nossos medos, tudo junto. E ela então corajosamente prosseguiu para encarar o medo. E na medida que ela se aproximava, mais e mais desse grande medo, ela de repente se jogou no chão, se prostrou e por 3 vezes, respeitosamente, amorosamente, ela pediu permissão para lutar contra esse grande medo. E agora o medo ficou muito impressionado, porque foi pela primeira vez que uma aluna guerreira, sábia, demonstrou respeito por ele. Foi pela primeira vez, gerações por gerações, que o medo se defrontou com a simplicidade e a humildade e a bravura de uma guerreira, que simplesmente demonstrou respeito pelo medo, o seu medo, o meu medo, nosso medo, o medo que existe em cada lugar. E como ela havia respeitado o medo de uma forma tão respeitosa, de uma forma tão pura, o medo então decidiu dar para essa grande guerreira uma chance e disse: você tem o direito, ao qual uma pergunta. Você tem direito de compartilhar qualquer coisa antes que eu acabe. Antes que eu acabe com você. E aquela sábia guerreira, então, aquela sábia guerreira, prostrada e em reverência, perguntou: Senhor Medo, como faço para vencer você? Senhor Medo, depois de tantas gerações que saíram dessa escola e jamais nenhuma guerreira voltou, como eu faço para voltar? E como eu faço para vencer você? O medo então sorriu e ridicularizou aquela guerreira. Guerreira, você jamais vai me vencer, porque eu sou o somatório de todos os medos. A não ser que você não me veja em todas as pessoas. Encontram e me vê em todos os lugares. Um simples sopro, e eu acabarei com você, e eu tirarei você da face da terra. Guerreira, mas eu gostei de você. Mas você não é pária para mim. A sábia, corajosa e valorosa guerreira então disse: Senhor Medo, o Senhor está me dizendo que quando eu não ver mais você, não sentir você, não ter você na minha vida,
você não existirá. É a única forma de eu banir você da minha vida e vencê-lo. Senhor Medo, você está me dizendo que talvez você seja algo que está dentro de mim. E o medo respondeu: Sim, mas nenhuma das guerreiras, por gerações sem gerações, nunca conseguiram me vencer e esquecer de mim. Poucos segundos depois, a jovem se levantou e começou a andar e decidiu então não mais ver o medo dela, o meu medo, o nosso medo. E assim, depois de tantas gerações, aquela guerreira pôde vencer o seu medo, o meu medo, os nossos medos. E ouvi dizer que pouco tempo depois, ela voltou para aquela escola das guerreiras para dar as boas novas. Nada temer a não ser o próprio medo. Nada temer a não ser a si mesmo. Nada temer qualquer coisa que está fora de você. Porque tudo começa no ponto, dentro de você. Nada temer a não ser o próprio medo. Eu fico imaginando que a sua mente inconsciente tem uma grande meditação para essa metáfora, mas verdadeiramente eu estou curioso para que você sinta da sua mente consciente a profundidade de vencer os próprios medos, os próprios obstáculos, tudo aquilo que está dentro de você. Nada a temer a não ser o próprio medo.